que nós temos os princípios, é dentro de casa que nós começamos a compreender e enxergar a vida. Nós começamos a enxergar a vida pelos olhos dos nossos pais. Quando nós crescemos, nós olhamos para eles hoje e vemos que eles estão em nós. Pode ser até que seu pai e a sua mãe já tenham falecido. Mas quando você olha no espelho, você enxerga o seu pai e a sua mãe, porque você enxerga o mundo hoje pela perspectiva que você recebeu dentro do seu lar, oikos, a ética que foi absorvida. E qual é a ética cristã? Você pode me dizer assim, pastor, eu não nasci em um lar cristão, mas você foi inserido no meio da família de Deus. Nós temos uma família. Nós não somos desgarrados, desagregados, mas nós fazemos parte de um corpo vivo e nós temos um exemplo. Nós temos um espelho que é a palavra de Deus e que nos dá toda a base e os parâmetros para que nós tenhamos então uma boa ética, um bom comportamento totalmente transformado. A boa conduta cristã, ela se inicia dentro de um lar cristão saudável. Graças a Deus nós vemos muitas crianças nascendo e elas estão nascendo dentro de lares cristãos. Isso é um privilégio, porque desde cedo elas vão poder conhecer a vontade de Deus expressa na atitude dos seus pais, né? Através do exemplo, não somente de palavras, não uma teoria, mas nós vamos conseguir observar na prática. Eu vejo a grande diferença que existe entre a minha esposa e eu. Eu não nasci num lar cristão. Graças a Deus o Senhor converteu toda a nossa família de uma vez só. Mas ela nasceu em um lar cristão. Meu cunhado também. Eles nasceram em um lar cristão. Para eles parece que ver a palavra de Deus é alguma coisa mais natural. Porque está ligada àquilo que eles aprenderam desde cedo. Deus, a existência de Deus é óbvia. Já para muitos, quando chegam a Cristo, a existência de Deus às vezes é um problema. Será que Deus existe? Será que Deus não existe? Quem nasce no lar cristão não tem esse problema. E nós vemos que oikos, a origem vem do lar. E Tiago ele está falando sobre essa conduta cristã que procede de uma boa formação dentro da casa de Deus e dentro da família para os nossos filhos. E ele escreveu essa carta aos judeus cristãos que estavam sofrendo perseguição por causa da sua fé. O seu comportamento está sendo transformado por causa das perseguições. Então eu gostaria de lhe chamar a atenção para que vocês voltassem e retornassem à fé genuína. Por isso, pela perseguição, eles começaram a assumir a forma da conduta social secular, abandonando o compromisso cristão, tendo por entendimento que Deus só se importava com o sentimento de crença, independentemente de suas atitudes. Eles estavam sofrendo, então vamos nos adaptar à sociedade para que nós não venhamos sofrer discriminação, não venhamos sofrer perseguição, não venhamos ser colocados na cadeia, não venhamos ser silenciados, não venhamos ter o nosso culto proibido. Então vamos nos adaptar à sociedade, vamos aceitar os seus padrões, os seus costumes, vamos cancelar ou até mesmo silenciar alguns textos bíblicos para que nós não venhamos nos chocar e confrontar com a sociedade e aí então criar problema e trazer perseguição sobre nós. Eles começaram a se amoldar. A vida com Deus é uma vida de santidade. Santidade significa separação. E nós estamos cada vez mais deixando o mundo e nos voltando para a presença de Deus. Mas eles estavam fazendo o caminho inverso. Eles estavam retornando para o mundo para não sofrer perseguição. E Tiago está alertando a esses cristãos: não se retornem para o mundo. Não se amoldem ao mundo para ter o prazer de uma vida confortável. Não façam isso. Mas se vocês têm que sofrer por causa do Evangelho, sofram, porque vocês vão ser bem-aventurados. Mantenham a sua ética cristã, mantenham o seu bom comportamento, mantenham o seu compromisso comigo, mantenham o seu compromisso com Deus. O Espírito lhes falava para que eles pudessem permanecer firmes e lutar pela fé verdadeira, por uma fé ortodoxa. Ele ensina que toda aprovação, apesar de ser difícil, ela é apenas por um tempo. E para cumprir propósitos específicos de Deus na formação do nosso caráter. Existem coisas que nós só aprendemos quando nós estamos sendo provados. E como ele disse,
Provação não é somente tempos de dificuldade, mas tempos de bonança. Todo o tempo nós estamos sendo provados, e todo o tempo nós estamos aprendendo algo com Deus, todo o tempo nós estamos aprendendo a sermos melhores. O Espírito nos transforma, o Espírito nos renova. Contudo, ainda que este corpo se desfaça, ainda que por meio dessas dificuldades eu venha a morrer, venha a ser perseguido, nós teremos uma recompensa eterna nos céus junto ao Pai. Se alguém sofre, que sofra por ser cristão, e que sofra por fazer o bem, e que não sofra fazendo o mal. Que nós possamos escolher o melhor caminho. Nós podemos descansar, porque aqueles que enfrentam as provações com perseverança alcançam de Deus a coroa da vida. Capítulo 1, versículo 12, o que nos diz? As provações, irmãos, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós entendemos, de acordo com o texto, versículo 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes. Deus não nos dá nada ruim. Deus não nos dá nada de ruim. Ele só nos dá coisas boas. Então as provações que nós atravessamos são dádivas de Deus para a nossa transformação, crescimento, renovação e para que cheguemos à estatura de um varão perfeito. Vejamos alguns aspectos dessas provações para que nós possamos compreender como devemos nos posicionar melhor diante delas. Precisamos entender nesse texto, para nós entrarmos um pouco na questão da provação, é diferenciar provação de tentação. E o autor, ele diferencia ambos. Uma das grandes dúvidas no momento do sofrimento, não no momento da bonança, mas no momento do sofrimento, é o quê? O que foi que eu fiz, meu Deus? Né? Qual foi o pecado que eu cometi? Né? E muitas vezes não consegue diferenciar entre provação e entre a consequência de um pecado, ou não ter resistido, ou ter fracassado na luta contra as tentações. Vejamos então o que Tiago nos ensina. A provação, primeiramente, ela vem por permissão do Senhor, para produzir amadurecimento da fé. A tentação, ela é fruto do poder interno, da sedução do pecado. Nós nos sentimos atraídos à prática do pecado, por causa da essência, da semente do pecado que está em nós. Um exemplo prático para nós diferenciarmos provação de tentação são dois casos bíblicos. O primeiro deles foi a prova de Jó, porque Jó ele foi provado e Deus esteve com ele todo o tempo. E o segundo que nós podemos observar é a tentação de Davi. Davi, ele caiu em tentação com Batseba. Deus reprovou a ação de Davi por meio do profeta Natã. Então nós observamos a diferença entre ceder à tentação e o sofrer porque cedeu à tentação. E nós vemos o sofrimento porque a pessoa está sendo provada. São duas coisas diferentes. Apesar de haver um sofrimento, e no momento da dificuldade nós temos a tendência a colocar o foco somente no discernimento, mas foram dois caminhos totalmente adversos e que levaram àquela condição de sofrimento. No que diz respeito à tentação, Tiago faz 3 afirmações, versículo 13. Deus não fica acenando com o mal diante das pessoas para induzi-las a pecar. Ou seja, Deus não fica colocando tentação na frente de ninguém. Versículo 13 ele nos diz, quando tentado, ninguém deve dizer, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele não vai tentar a ninguém. Segunda questão que ele faz, segunda afirmação, que o responsável por atraí-los à desobediência é o próprio desejo da carne. Versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Terceira afirmação, no que diz respeito à tentação. Deus dá somente dádivas boas e perfeitas aos crentes. Versículo 17. Toda boa dádiva e todo bom perfeito vem do alto e descem do Pai. Ou seja, Deus só nos dá coisas boas. Então tentação não vem de Deus para o homem.
A tentação vem do desejo nosso, da semente do pecado, e Satanás também é usado para nos fazer tentar, para que nós caiamos nessa tentação. Por outro lado, como é que nós podemos definir a provação? De acordo com o texto aqui de Tiago também. Pelo dicionário da língua portuguesa, a provação significa estabelecer a verdade ou dar provas de uma afirmação. O termo original, lá em grego, dentro do texto, significa fazer uma experiência, fazer uma averiguação e também levar ao esforço para melhorar a qualidade. Ou seja, estou vendo se é autêntico mesmo. Quando nós estamos sendo provados, Deus está vendo a nossa autenticidade. Se realmente nós somos cristãos e se nós verdadeiramente temos uma posição e uma decisão de fé. Segunda coisa que vem embutida na questão da provação é o esforço para melhorar a nossa qualidade. A qualidade de vida cristã, a nossa fé, a nossa vida de oração, a nossa comunhão com Deus, ela vai ser aperfeiçoada na medida em que nós atravessamos as provações dentro da vontade de Deus. Terceiro aspecto, significa que ele vai aquilatar a nossa autenticidade, o nosso valor. Pessoas valorosas. Através da provação, nós vamos denotar, transparecer o valor que nós temos. As provações, elas testam a validade da nossa sinceridade em relação àquilo que nós proferimos acerca de Deus. E pela perspectiva de Deus, Ele nos conduz por meio de situações difíceis para aperfeiçoar o nosso comportamento, a nossa conduta mental, e nós amadurecemos também emocionalmente. Ele nos conduz dentro dessas provações. Ele não nos abandona. Ele está conosco todo o tempo. E nós precisamos ter em mente, quando nós estamos sendo provados, duas verdades também. Deus é sábio. Ele sabe o que é melhor para nós. E Ele sabe até onde nós podemos suportar. Porque Ele é fiel. Então Ele é sábio e Ele é fiel para te conduzir do começo até o fim de todas as suas provações. Para que você não seja reprovado, mas para que você alcance a aprovação da parte do Senhor. Podemos chegar e dizer para Deus, eu não quero ser provado. Nós não podemos também chegar e dizer para Ele, olha, eu quero ser provado 2 meses. Aí me dá 2 anos de folga. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos seletivizar, nós não podemos dar ordens a Deus. Ele vai nos provar quando Ele quiser, da maneira como Ele quiser, porque Ele é Deus. E Ele sabe o que nós devemos fazer. Então, é muito importante que nós venhamos a aprender a atravessar as provações sem murmuração e também sem lamentações, para que nós não venhamos a ter prejuízo emocional. Se nós olharmos só pelo aspecto negativo e só pelo aspecto do prejuízo, nós vamos nos afastar do propósito, que é o crescimento. Deus tem o melhor para nós. E aí leva ao próximo ponto, que é o capítulo 1, versículos 2 e 3. Vimos aí a diferença entre provação e tentação. E as provações, elas são inevitáveis. Se elas são inevitáveis, o que diz aqui o versículo 2 e 3? Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança.